A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é um instrumento econômico importante para o governo, porque regula a inflação, o câmbio, o endividamento e diversas outras coisas. Ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, e atualmente ela está em 13,75%. Hoje a gente vai falar sobre a importância da taxa Selic e o impacto que ela tem nos investimentos. A primeira coisa que é importante você saber é que tem muitos investimentos que são lastreados no CDI, e o CDI tem uma correlação direta com a taxa Selic. Normalmente o CDI é calculado pegando a taxa Selic e tirando 0,1%. Então, atualmente, o CDI é de 13,65%. E como são vários investimentos que são atrelados ao CDI e, consequentemente, à taxa Selic, a rentabilidade desses investimentos costuma variar sempre que o Copom define uma taxa básica nova de juros para a economia, ou seja, sempre que o Copom altera a Selic. Então, sempre que o Copom aumenta a taxa Selic, a rentabilidade de todos esses investimentos atrelados ao CDI, que normalmente são investimentos de renda fixa, considerados menos arriscados e mais seguros, a rentabilidade deles aumenta também, junto com a Selic. E o contrário também acontece, quando o Copom decide diminuir a taxa Selic, a rentabilidade desses investimentos também diminui. E isso tem um impacto direto no empreendedorismo, na vontade das pessoas de tirarem o seu dinheiro do banco e promoverem novos negócios, inaugurarem novos negócios, colocarem o dinheiro na economia para circular. Imagina o ponto de vista do empreendedor, tenta se colocar no lugar dele. Imagina que ele vai pegar 1 milhão que ele tem investido e vai abrir um novo negócio. E aí ele faz o plano de negócio dele e ele espera lucrar com esse negócio 12 mil por mês. E só que para o cara fazer isso, ele vai ter que primeiro tirar todo o dinheiro dele da conta e investir nesse negócio. Ele vai ter um trabalhão, ele vai ter que contratar um monte de gente, contratar despachante, tirar licença, alugar um lugar, contratar funcionário, treinar funcionário. Fora isso que ele vai correr o risco, de algum cliente ficar insatisfeito por alguma coisa, processar, perder o processo, aí tem que contratar advogado, tem que pagar custas. Então, assim, fora assim, o trabalho que ele vai ter que ficar ali, o olho do dono que engorda o boi, né? Então ele vai ter que estar lá todo dia após dia, do início do expediente até o final, vai ter que estar em cima, vai ter que checar estoque, enfim, ele vai ter um trabalhão para fazer isso. E o que ele vai fazer antes dele iniciar esse empreendimento? Ele vai olhar as alternativas, ele vai olhar o valor da taxa Selic, ele vai ver quanto dinheiro dele, aquele 1 milhão que ele pegou, está rendendo no banco. Se a taxa Selic estiver no patamar que ela está hoje, de 13,75%, com o CDI sendo 13,65%, ele vai ver que aquele 1 milhão vai render, em média, 11.300, por volta de R$11.300 por mês. Se o plano de negócios dele, para investir naquele negócio, era de tirar como lucro R$12 mil por mês, ele não vai fazer. Porque vale muito mais a pena. Para que ele vai ter todo aquele trabalho, todo aquele risco para ganhar quase a mesma coisa que ele ganharia deixando o dinheiro no banco, ganhar R$600, R$700 a mais? Não vai valer a pena. Então ele vai deixar o dinheiro lá no banco. Ele vai ver as alternativas e ele vai ter um desincentivo ao empreendedorismo. Em relação aos ativos de renda variável, as ações, os FIIs, eles também sofrem o impacto da Selic. Normalmente, quando a Selic aumenta, ocorre uma chamada fuga da bolsa. Por quê? Porque as pessoas tendem a arrumar para renda fixa. Isso gera uma pressão de venda forte na bolsa, o que faz com que o preço das ações, as cotações, caiam. E o contrário também acontece. Sempre que o Copom diminui a taxa Selic, as pessoas passam a ver os seus rendimentos diminuírem na renda fixa, elas olham para a bolsa, vê que o preço está baixo e aí começa a comprar. Essa pressão de compra faz com que o preço da bolsa suba. E aí as pessoas, sempre atraídas por cotação, acabam rumando para a bolsa. Mas é sempre importante a gente ficar atento para isso, porque por mais atrativo que seja o rendimento prometido na renda fixa, nada no mundo se compara à rentabilidade dos negócios, do mundo dos negócios, das empresas, da criação de produtos e serviços, da venda desses produtos e serviços. As empresas são o maior instrumento de criação de riqueza, de criação de patrimônio, de multiplicação de patrimônio que existe no mundo e que já existiram. Então, para quem pratica o buy and hold,
essa alteração, essa variação da taxa Selic não deve influenciar, nada deve mudar. O investidor que foca no longo prazo, que investe em boas empresas, ele deve continuar seguindo aquele plano de aportes mensais, definido na carteira que ele montou quando ele foi começar a investir. A variação da taxa Selic não influencia nem altera essa estratégia. Do ponto de vista da economia, além dessa questão do desincentivo ao empreendedorismo, que o aumento da taxa Selic proporciona, também existem outras considerações. Por exemplo, a inflação, quando ela está subindo muito, o aumento da taxa Selic pode ajudar a frear essa subida e esse descontrole da inflação. O câmbio também é controlado pela taxa Selic. Por exemplo, quando o dólar está aumentando desregradamente, ocorre o aumento da taxa Selic, esse aumento atrai investidores, atrai capital estrangeiro para o Brasil, ou seja, a compra de real fica é incentivada, e isso faz com que o real se valorize frente ao dólar. Normalmente não para diminuir, mas para frear um aumento excessivo do preço do dólar frente ao real. E uma última coisa para ficar atento é que a taxa Selic é uma taxa anual, ou seja, aquele valor de 13,75% o rendimento da renda fixa só vai chegar nesse patamar se a taxa Selic se permanecer idêntica, parada, o ano inteiro, o que nunca acontece. O Copom costuma aumentar e diminuir toda hora a taxa Selic, tem uma variação muito constante da taxa Selic. Então, dificilmente fica um ano inteiro com a mesma taxa Selic. E como esses investimentos têm uma rentabilidade diária, acaba que essa porcentagem anual da Selic vai incidir cada dia de uma forma diferente, conforme a variação da taxa Selic. O rendimento anual da Selic vai ser sempre uma média dos valores diários em que a Selic estiver naquele determinado período. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder tudo. Tchau!